Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos assistindo. O meu nome é Vanderlei e estamos aqui dando a abertura do primeiro episódio do WD Digital Podcast, tá? Eu trouxe um convidado que foi o primeiro pastor que eu conheci quando eu cheguei em Petrolina, foi a primeira igreja que eu congreguei quando eu cheguei em Petrolina. Eu perguntei se ele poderia nos dar a honra de fazer a abertura do primeiro episódio do WD Digital Podcast, tá? E ele está aqui conosco, que é o nosso amado irmão Pastor Moreira. Ele vai falar sobre o seu ministério em Petrolina. Mas antes do pastor falar, eu queria agradecer aqui por nos apoiar a Elo Digital, agência digital, tá? Que fica aqui no Gessino Coelho. Queria agradecer também o Pão Árabe, uma delícia, Pão Árabe na Vila Eduardo. Eu queria agradecer também ao Clube de Tiro Universo Militar, lá em Juazeiro. Eu queria agradecer também a Top Armas PNZ, tá? Quero agradecer também aqui também a loja Centeaço, tá? Monte já a sua loja, na loja Centeaço. Foi onde a gente comprou aqui os móveis do podcast. Queria agradecer também à Escola Técnica Nobles, lá na Areia Branca, formando novos profissionais. Escola Técnica Nobles. Quero agradecer a vocês e com a palavra o Pastor Moreira. Pastor Moreira, o microfone é todo seu, sinta à vontade, tá? Fique à vontade para falar sobre o seu ministério aqui em Petrolina. Ok, é um prazer estar com você aqui nesse estúdio. Esse estúdio, quero também lhe parabenizar pela estrutura desse estúdio, está muito lindo. E quero falar um pouco sobre a minha experiência de chamada pastoral. Eu sempre digo que é um privilégio muito grande uma pessoa ter a consciência de que ele foi chamado por Deus para a realização ou para realizar o ministério, para realizar a obra de Deus. Nós vemos na Bíblia homens que foram chamados por Deus, como Moisés e Josué, e tantos outros homens, como Davi, ainda jovem, mas foram pessoas que Deus levantou com um propósito. E esses homens realmente foram levantados por Deus e realizaram o propósito, realizaram a grande obra de Deus. E eu sou grato a Deus porque, como eles foram escolhidos, eu também tenho essa consciência que fui escolhido por Deus. Eu tenho dito sempre, assim como vive a minha alma, assim como tenho consciência da minha vida, eu tenho consciência de que um dia eu fui chamado pelo Senhor para realizar a sua obra aqui na terra. Eu venho de uma família simples. Eu digo sempre que a minha vida é um milagre de Deus. Como a palavra de Deus diz, que Deus usa as coisas simples para confundir os sábios e entendidos. E quando eu olho para a minha história, eu fico às vezes questionando como que Deus levanta uma pessoa que vem de uma família simples, uma mãe analfabeta, um pai semi-analfabeto, que vivia na roça, no interior, e de repente Deus chama essa pessoa e faz dessa pessoa um ministro da sua palavra. Eu sou muito grato a Deus por isso. Eu tenho quase 50 anos de conversão, quase 50 anos que conheci a Jesus, e tenho hoje 40 anos que fui chamado para o ministério, que fui ordenado ao ministério. Eu sou muito grato a Deus por isso. Eu era membro da Igreja Batista de Renovação em Camaragibe, na cidade metropolitana de Recife, e ali eu me converti, ali eu fui desenvolvendo, crescendo na fé, e depois de alguns anos eu tive essa experiência com Deus, e o Senhor tratou comigo, me chamando para essa grande obra. Tive o prazer de ser formado pelo seminário em Recife, na época era o STEM, Seminário Teológico Evangélico do Nordeste, onde tivemos a nossa formação teológica. E aí, no ano de 83, eu fui ordenado ao ministério, ainda muito novo, com 23 anos, onde começamos o nosso ministério em Camaragibe, onde fundamos a primeira igreja no meu ministério. Começamos com uma congregação pequena e daí surgiu
a Igreja Batista Betel, em Camaragibe, no loteamento Santana. Aí começou a história do meu ministério. Mas eu sou muito grato a Deus pelas grandes experiências que eu tenho com Deus durante esses 40 anos de ministério. Há quantos anos o senhor está aqui em Petrolina? Eu estou em Petrolina há 33 anos. Eu tive uma trajetória um pouco longa. Eu pastoreei a Igreja Batista Betel, em Camaragibe, depois pastoreei a Igreja Batista Monte Moriá, em Vitória de Santo Antão. Depois eu vim pastorear em Cabrobó. Cabrobó, eu estou falando do estado de Pernambuco, né? Em Cabrobó. Depois eu voltei para Recife. Aí de Recife Deus tratou comigo. Eu estava pastoreando uma igreja lá muito abençoada, a Igreja Batista Central de Brasília Teimosa, ali no Pina. E a igreja muito abençoada, e ali Deus falou comigo que tinha uma grande obra na minha vida. E aí eu continuei orando, e depois o Senhor me confirmou que era a Petrolina. Eu não conhecia a Petrolina, só conhecia um casal que morava aqui, e através desse casal nós viemos aqui, e aqui Deus testificou no meu coração, e aí foi quando nós tratamos de mudança. Chegou aqui eu, minha esposa, Elizabeth, e o meu filho Miqueias, que era novinho, tinha 2 anos de idade. E nós começamos a Igreja Batista Missionária de Petrolina. Começamos aqui no bairro Gessino Coelho, na rua Pessoa de Melo, e aí começou uma nova etapa do meu ministério. Quantas igrejas o senhor abriu aqui em Petrolina durante essa sua jornada aqui? Olha, não só em Petrolina, mas Petrolina e região. A história, aí entra a história da Igreja Batista Missionária, que, para quem não sabe, essa igreja hoje é a Igreja Batista Missionária Central, que fica na Avenida da Integração. Nós chegamos em Petrolina, encontramos esse casal que eu já falei, e começamos esse trabalho de evangelização. E a igreja foi crescendo, Deus abençoando, e aí nós chegamos com a grande visão missionária, na consciência, na convicção de que este era o projeto de Deus na minha vida, de expandir o evangelho. E aí nós abrimos em Petrolina e região, mais ou menos 18 igrejas aqui em Petrolina e região. Em outras cidades que eu passei, abrimos outras igrejas. Durante os meus 40 anos de ministério, nós abrimos 20 igrejas. Mas em Petrolina e região, foi aproximadamente 18 igrejas. Aí nós abrimos a igreja em Uricuri, estado de Pernambuco. Abrimos a Igreja Batista Missionária na cidade de Santa Cruz da Venerada. Abrimos a igreja em Jutaí, que é um município de Lagoa Grande. Abrimos em Juazeiro da Bahia. Abrimos em Bonfim da Bahia, Igreja Batista Missionária Central. E as demais igrejas foram aqui nos bairros de Petrolina, vários bairros. E realmente essa igreja tem avançado. Depois eu saí de Petrolina, passei um tempo no Tocantins, pastoreando a Igreja Batista Filadélfia, no Tocantins, e depois Deus me trouxe de volta para Petrolina, reassumimos o ministério da mesma igreja, Batista Missionária Central. Depois nós deixamos a igreja e fomos trabalhar na igreja Assembleia de Deus do Bom Retiro, em São Paulo, na cidade de Itatiba. Pastoreamos 2 anos e aí voltamos para Petrolina e começou uma nova etapa. Aí foi quando nós abrimos a Igreja Batista Missionária Nova Aliança e várias congregações que foram abertas através da Igreja Batista Nova Aliança. Então, é uma experiência muito boa nessa área, em poder ver a igreja crescer. A palavra de Deus é semente. E interessante que quando a gente lança a semente,
até em regiões que alguém pode até duvidar, e de repente você vê essa semente germinar e crescer. Trabalhos que nós começamos com 2, 3, 5 pessoas, hoje são igrejas aí com 300 membros, 100 membros, 200 membros, 60, de vários tamanhos, mas vemos o crescimento da obra de Deus, o poder da palavra de Deus, e vidas e milhares de vidas transformadas. E eu sou muito grato a Deus por isso, porque nessa região onde eu chego sempre tem alguém que faz parte da minha história, né? Que casei, que batizei, que consagrei um filho e etc. Então isso para mim é muito gratificante. Dessas igrejas que o senhor abriu, aí que o senhor pastoreou, né? São muitas igrejas. Qual mais marcou na sua vida? Qual mais ficou marcante, né? Que dessas igrejas tem uma igreja que a gente se apega mais, gosta mais, né? É mais cativado. É verdade que cada campo que a gente passa, cada igreja que a gente lida com situações diferentes, né? Cada igreja, cada campo tem suas realidades. E foram 2 igrejas que marcaram muito a minha vida. Foi a primeira igreja, que é a Igreja Batista Betel, em Camaragibe. É uma história muito longa, uma história de fé. Mas a igreja que marcou muito a minha vida foi aqui em Petrolina, pelo avanço, né? Pelo avanço da obra, pela a experiência missionária. Eu fiz seminário, passamos 4 anos no seminário, e nós aprendemos muito sobre missões. E na teoria, eu sabia o que era missões, na teoria, mas na prática não. Então, convivi um tempo, pastoreei 3 anos em Cabrobó. Em Cabrobó, eu comecei a despertar para missões, voltei para Recife, mas quando cheguei em Petrolina, a visão abriu. Deus me deu a visão muito grande aqui da região, e foi aí que realmente nós começamos a trabalhar e pudemos entender de que a obra missionária é essencial. Eu digo sempre que a obra missionária é o oxigênio da igreja. Nós estamos aqui vivos porque Deus, pela sua graça, nos permite esse oxigênio. Sem ele, nós somos cadáveres. Então, a igreja, é uma interpretação minha, a igreja que não tem essa paixão por missões, pelo avanço da obra, pela abertura de novos campos, pelas salvações de almas, de vidas, essa igreja é uma igreja morta. Então, nós aprendemos muito na Igreja Batista Missionária aqui de Petrolina, as igrejas que eu pastoreei, nós aprendemos muito nessa área, que missões é a prioridade na vida da igreja. Então, nós nos dedicamos a isso aí e podemos ver a mão de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida das igrejas, e essa foi a maior experiência que eu tive, em poder ver o avanço da igreja em todos os aspectos. Hoje eu olho e vejo que desse trabalho aqui de Petrolina, nós temos frutos, nós temos missionários que estão em outras culturas. Eu tenho, por exemplo, o pastor Marcelo, que está na Irlândia, com a sua esposa Sandra, seu filho Samuel. Eles estão na Irlândia, então estão desenvolvendo um grande trabalho lá. E eu fico aqui feliz, tenho orado por eles sempre, diariamente, porque eu vejo que é uma extensão do meu trabalho. Eu tenho filhos na fé que estão na África, que tem uma Damares, que está na África, só não lembro agora o nome do país da África que ela está, mas está desenvolvendo um grande trabalho. Ela e o seu esposo. Eu tenho filhos na fé que estão em Portugal, Sara Poliana com o pastor Antônio, estão a implantar uma igreja em Portugal, estão desenvolvendo um grande trabalho. Tenho filhos na fé que estão em tribos indígenas. Eu tenho filhos na fé que estão espalhados aí nesse sertão, tudo fruto de uma visão que Deus me deu aqui nesse campo de Petrolina. Como o senhor vê hoje a necessidade do avanço do Evangelho?
como eu já falei, o avanço do Evangelho, para mim, é a maior prioridade, né? Porque é essa a visão de Jesus. Jesus disse assim, olha, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Lá em Atos, capítulo 8, Jesus diz assim, mas ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis o poder, né? Para quê? Para que seja pregado o Evangelho. Jesus diz que este Evangelho será pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, a igreja precisa de ter essa visão de expansão. Então, infelizmente, existem igrejas que estão muito com a sua visão voltada para as quatro paredes. Igrejas que não têm visão de avanço, igrejas que estão acomodadas. E eu digo sempre que a igreja é o que o seu pastor é, né? Então, sempre os liderados, ele se espelha no seu líder. Então, quando o pastor ele tem a visão de avançar, de expandir, de realmente realizar a obra que Deus confiou, então, com certeza, esse pastor ele vai ter uma igreja autêntica. Ele vai ter uma igreja que acompanhe a sua visão. Mas, infelizmente, hoje existem muitas pessoas que estão focadas só na igreja local, no seu bem-estar. Isso aí realmente é um perigo. Como igreja, a gente precisa entender de que Jesus nos deu Jerusalém. Ele nos deu a nossa cidade. Lógico que a nossa cidade precisa ser evangelizada, mas também nos deu Judeia, e nos deu Samaria, e até os confins da terra. Então, digo sempre que a obra missionária, ela é realizada e deve ser realizada de uma forma simultânea. Porque alguém diz assim, não, primeiro eu preciso evangelizar o meu bairro, quando eu ganhar meu bairro para Jesus, eu vou ganhar a minha cidade. Outros dizem, não, eu preciso fazer aqui porque aqui também é muito carente. É verdade, todo lugar é carente da palavra. Mas nós temos um agente chamado Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente da igreja. Ele que conduz, ele que orienta. E a obra que Deus tem a realizar no estado de Pernambuco, essa obra também Deus quer realizar em outros estados, em outros países, em outra cultura. Então o Espírito Santo ele é dinâmico. Veja só, quantos missionários americanos nós temos no Brasil? Milhares. Quantos missionários africanos nós temos no Brasil? Milhares. Mas quantos missionários brasileiros estão na África? Estão na América? Que estão em Portugal? São milhares. Por quê? O Espírito Santo é dinâmico. Ele pega um brasileiro, leva para a África, para Portugal, traz outro de Portugal para o Brasil, traz outro da Espanha para o Brasil, e assim sucessivamente. Então, o Espírito Santo é o agente. Então, o que nós precisamos como igreja é entender o mover de Deus para a igreja. Então, alguém diz assim, não, eu não vou me envolver, eu não posso ajudar o missionário A, o missionário B, porque eu tenho um compromisso aqui na igreja. Primeiro, aqui é a minha igreja. Eu aprendi o seguinte, de que quando a gente tem a visão missionária, a gente tem a visão do mundo, não é a visão apenas da igreja local. Quando a gente tem a visão missionária, a gente entende de que quando a gente deixa de investir no nosso, investe no próximo, aquele investimento a gente não joga fora, já está falando, é investimento, é uma semente. E quando a gente aprende a semear na vida do nosso irmão, quando a gente aprende a semear no campo missionário, então a gente entende de que essa semente ela vai crescer, a gente vai ter um retorno. Porque é um princípio bíblico. Jesus quer dando o que se recebe. Entendeu? Então, eu vejo por aí a necessidade do avanço da obra. A gente precisa pedir que o Senhor abra os nossos olhos, porque tudo depende de uma visão. Né? Tudo depende de uma visão. Por exemplo, você teve a visão de montar esse estúdio. E você correu atrás da visão e Deus lhe concedeu o estúdio. Tudo depende de uma visão. Eu chego em Petrolina, eu tenho uma visão de expandir. De repente, eu comecei a ver cidades em volta e etc. Tudo começa com a visão. Então, a obra missionária começa com a visão. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui.
Eu fui pastorear a igreja de Cabrobó, Batista Missionária da cidade de Cabrobó. Era uma igreja pequena, uma igreja com 30 a 40 pessoas. E eu tive a visão do sertão. O que é que eu fiz? Eu fiz um cartaz bem lindo, aí desenhamos a fachada da igreja, e em volta da fachada da igreja, nós pontuamos o nome das cidades de um raio de 200 quilômetros, todas as cidades. Em todos os cultos da Igreja Batista Missionária de Cabrobó, nós levávamos toda a igreja a estender as mãos para aquele cartaz, e a gente orava e pedia a Deus e profetizava a abertura de uma igreja batista missionária naquela cidade. Todo culto a gente fazia isso. Passamos 3 anos. Eu abri a congregação de Petrolândia, estado de Pernambuco. Reabrimos a congregação do Ibó, Bahia. Reabrimos a congregação de Orocó, que hoje é uma grande igreja em Orocó. Interessante que hoje eu olho e vejo que todas aquelas cidades que nós apresentamos a Deus, de Salgueiro até Aflânio, só falta 2 cidades ser alcançadas. Aflânio e Dormente, pela Igreja Batista Missionária. Mas todas as cidades de Salgueiro para cá, quase todas, com exceção de Aflânio e Dormente, temos hoje Igreja Batista Missionária implantada pelas igrejas da Convenção Batista Missionária, da Igreja Convenção Batista Nacional. Então, tudo dependeu de uma visão. Nós tivemos a visão, oramos, trabalhamos, corremos atrás e a gente vê o resultado da visão. Então, quando eu cheguei em Petrolina, Deus nos deu a visão e a gente correu atrás. Então, a gente vê hoje a necessidade. Cada dia há uma necessidade da expansão do Evangelho. E é tempo exatamente de sairmos do comodismo, das 4 paredes, ir para as ruas, para as praças, e para outros lugares, para outras culturas, com o propósito de abençoar vidas. E hoje, como é que se chama o ministério do senhor hoje? Qual é a igreja? Hoje nós estamos trabalhando com a Igreja Batista Rema. A Igreja Batista Rema é a igreja ali no bairro, fica ali por trás do shopping de Petrolina, Maria Auxiliadora, pastor Olímpio. E nós estamos com um trabalho missionário agora na zona rural de Petrolina. Começamos um trabalho no N3, lá está a Igreja Batista Rema, no N3, e estamos também dentro de uma visão. Quando Deus me leva para o N3, Deus me deu a visão do projeto Nilo Coelho. A cidade de Petrolina é conhecida mundialmente pela produção de frutas, etc. Mas todo mundo conhece o Nilo Coelho pelas roças de manga, de uva e etc. Mas muitas vezes não tem visto a necessidade daquele povo. De Lagoa Grande para Petrolina, nós temos aproximadamente 20 agrovilas. 20 agrovilas. Cada agrovila dessas tem aproximadamente de 6 a 8 mil pessoas, cada agrovila. Então, se você for somar, você vai ter aí 150 mil pessoas nessas agrovilas que precisam ser evangelizadas. Então, muitas igrejas estão focadas na cidade. Mas lá no campo, lá fora, existem milhares de pessoas que estão precisando da palavra de Deus. Então, nós chegamos no N3, implantamos a igreja, e a nossa visão hoje é formar obreiros, formar líderes, para que cada campo, cada projeto daquele seja alcançado. Não é o propósito de abrir a Igreja Batista Rema, é o propósito de expandir o reino de Deus. Então, são vidas, são famílias que são carentes da palavra de Deus. E que nós estamos hoje focados nesse projeto de evangelização, no projeto
Nilo Coelho de Petrolina, que precisa muito de ouvir a palavra de Deus. É lá que existe também o índice de pessoas viciadas, violência e etc. E eu creio que é um propósito de Deus e nós estamos nos dedicando, pagando o preço necessário para que o nome do Senhor seja glorificado naquele lugar. Quem quiser fazer parte do culto lá da sua igreja lá, como é que faz para chegar lá na sua igreja lá? Qual o meio mais fácil de chegar lá na igreja? Olha, o N3, o projeto N3, ele fica, deixa me ver, você está em Petrolina, você tem duas vias, você tem a estrada que vai para Teresina, que é conhecida aqui na região como a Estrada do Burrinho, né? A entrada ali. E temos a outra via que vai para Bahia, que vai para Casa Nova. Então, tanto um lado como o outro. Agora, a via mais próxima, mais perto, ou mais fácil de chegar, você vai, pega a estrada, essa BR que vai para Teresina, aí daqui a 8 quilômetros mais ou menos, você tem um posto da BR, o seu lado esquerdo, depois do Burrinho. Aí mais na frente, mais ou menos 500 metros, tem a entrada para o N3. Lá na pista tem a placa, a entrada do C1 e N3. Entrou ali mais ou menos 800 metros mais na frente, está o projeto N3. Cada projeto daquele é praticamente uma cidadezinha, tem de tudo para você imaginar. Então, um povo precisa, muitos jovens na rua, muito adolescente, muita gente envolvida com drogas, muitas coisas erradas, e aquele povo precisa de ser transformado. Aquele povo precisa conhecer a Jesus. E nós já estamos hoje focados nesse propósito, nesse projeto missionário ali na região do Nilo Coelho. É isso aí. Foi um prazer ter o senhor aqui com a gente, né? Nesse primeiro episódio aqui do podcast. Tivemos um episódio aí, mas foi um teste, né? E hoje contamos com a presença do pastor Moreira, que quando eu cheguei aqui em Petrolina, né, foi o primeiro pastor que eu conheci, é a primeira igreja que eu congreguei, né? Então, quando eu criei esse podcast aqui, eu pensei na primeira pessoa em que eu ia chamar aqui para inaugurar o podcast, apresentar aqui o podcast, seria o senhor. Né? Amém, amém. Eu fico muito grato por essa oportunidade, por estar aqui, e pode ficar certo que eu estarei orando por sua vida, orando aqui pelo seu projeto, para que cresça. Eu creio que Deus realmente na sua vida e vai crescer, em nome do Senhor Jesus. Então, de antemão, quero agradecer a você, agradecer a cada pessoa que vai ouvir, né, esse vídeo, e na certeza eu creio que vidas serão também abençoadas. Vidas terão, ou seja, uma maior visão da necessidade do avanço da obra de Deus. Que o meu testemunho de vida, meu testemunho de ministério, possa edificar alguém. Mais uma vez, eu queria que o senhor informasse a igreja, né? Fica por trás do shopping, Sim, aqui em Petrolina, ali no bairro Maria Auxiliadora, fica ali por trás do shopping. Quais são os dias que tem culto lá? Quais os dias? Ali na igreja nós temos culto aos domingos e nas terças-feiras, domingo às 18h30 e nas terça-feiras às 19 horas. Aliás, nas terças, 19h30. Ali na Avenida Múcio Ângelo Sampaio, próximo daquele trevo ali que era o G. Barbosa, né? Por ali tem a Casa da Piscina. A igreja fica ali por trás da Casa da Piscina. Então, muito fácil de acertar. Então, todos estão convidados, assim, aqueles que não têm ainda uma igreja ou que desejam ouvir a palavra de Deus. Então, a igreja está lá aberta aos domingos, às 18h30 e às terça-feiras, às 19h30. O nome da igreja? Batista Rema. Batista Rema, né? Isso. É isso aí. Obrigado a vocês por participar, né? Obrigado a vocês por nos permitir entrar na casa de vocês. O testemunho do pastor Moreira aqui, né?
um homem de Deus que na cidade de Petrolina, né, vários trabalhos, abriu, né, várias igrejas, né, Isso. sempre na luta, sempre batalhando, nunca desistindo, né, apesar das perseguições, das pedradas, das adversidades da vida, mas nunca desistindo, né, sempre no foco que é Jesus, né? Isso, exatamente. Então, essa tem que ser a visão, né? Então, concluindo, eu quero dizer que hoje eu sou uma pessoa muito realizada. Durante esses 40 anos de ministério, eu não adquiri riqueza, mas o maior bem que eu adquiri é ver vidas transformadas. Eu digo para a glória de Deus, hoje nós temos mais de 30 obreiros em toda essa região que passaram pela minha vida, que faz parte, que são fruto do meu trabalho. Então, muitas milhares de vidas têm sido transformadas por isso, porque eu gerei alguém, que esse alguém já está gerando outro alguém. E isso é lindo, isso é fundamental. Então, eu sou muito grato a Deus, porque são 20 igrejas abertas, são mais de 30 obreiros que estão aí no campo servindo ao Senhor. Isso é gratificante demais. Então, eu sou muito grato a Deus por isso, por ter sido útil, né? Ou por estar sendo útil no seu reino. E o senhor tem Instagram? Tenho sim. Tem Instagram? Sim. Como é o nome do Instagram? Se alguém quiser Pastor Moreira. seguir o senhor, sei lá, no Instagram. É Pastor Moreira. Pastor Moreira, né? Isso. Pronto. PR Moreira. E a partir de hoje em diante, o senhor pretende fazer novas gravações? Pretende ter um canal no YouTube? Como é que vai ser a jornada daqui para frente? Sim, nós vamos trabalhar para isso, né? Vamos trabalhar para isso e correr atrás, e assim o Senhor permitir, nós pretendemos estar aqui sempre, trazendo alguém e contribuindo, né, para a evangelização e a edificação de vidas. Obrigado mais uma vez a vocês, tá? Por hoje estamos aqui encerrando o nosso papo com o pastor Moreira, e que Deus abençoe a vocês, né? Até a próxima, e fique com Deus em nome de Jesus.